Muito boa tarde, muito boa noite. Vamos chegando, é mais uma reunião do nosso grupo de estudos, nosso grupo de encontro, nosso grupo de amigos. Estamos expandindo a nossa perspectiva de mundo, sem com isso abrir mão de nenhuma das grandes contribuições da mente humana. A reflexão humana divide-se em 3 grupos, segundo o pensamento ainda hoje dominante: ciência, filosofia e religião. Em cada uma delas registra-se enormes aportes, enormes contribuições para a compreensão da vida. A ciência, sem dúvida, a filosofia, sem dúvida, e a religião, sem dúvida. Os seres humanos formam, atrás dessas bandeiras da ciência, da filosofia e da religião, grande parte dos seres humanos divide-se em grandes exércitos que combatem não apenas umas contra as outras, ciência contra religião, filosofia contra ciência, mas também dentro delas em diversas correntes, pensadores, linhas de pensamento, disciplinas. Pegue apenas o campo religioso, ou ainda o filosófico e o científico, e você vai descobrir uma grande quantidade de ciências, de correntes filosóficas, de instituições religiosas, e dentro de cada uma delas, enormes quantidades de divisões, e subdivisões, e subdivisões. Parece que o ser humano pegou o conhecimento como um prato e atirou no chão violentamente, obtendo apenas cacos. Agora é hora de questionar isso, é hora de olhar para trás e ver que o conhecimento nunca foi fragmentado dessa forma. Lá na antiguidade, Merlin era um sacerdote, era um cientista, era um filósofo do seu tempo. Como nas tribos indígenas, os pajés cumprem as 3 funções ao mesmo tempo. Na própria Idade Média, muitos cientistas, como Mendel, por exemplo, se abrigava na instituição religiosa, mas desse abrigo trouxe ao mundo conhecimentos fantásticos. Muitos filósofos partiam da instituição religiosa que concentrava por um bom tempo na Europa as melhores mentes nas suas fileiras. O conhecimento, ele é uno. Por causa do orgulho, dos conflitos, das disputas, das guerras humanas, especialmente por influência da Igreja, que combatia filosofias e ciências, houve essa fragmentação, mas ela não é natural. E agora? O que fazer? Adoro uma música interpretada por Marina Lima que ela fala: para começar, quem vai juntar os tais caquinhos do velho mundo? As fragmentações, as separações, as fronteiras artificiais.
ilusórias. Como juntar isso tudo? O caminho da união e da integração, reintegração dos saberes é o estudo profundo, de mente e de coração abertos, de forma a afastar os dogmas e perceber as conexões. Como uma colcha de retalhos, cada costura, cada ponto que nós dermos é uma conexão, é uma metáfora, é uma percepção do sentido integrativo de todo o conhecimento profundo. Esse é um dos grandes desafios do mundo de regeneração. Os Espíritos já nos disseram que nós estamos saindo do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. E uma das tarefas urgentes, profundas, importantes da regeneração é essa integração do conhecimento. Vamos então ensaiando aqui em nós, entre nós, para de alguma forma contribuirmos com essa maravilhosa tarefa. E também para nos fortalecermos, para com base nesse conhecimento integrado, ciência, filosofia, religião, tenhamos mais força de compreender, de interpretar e de atuar corretamente, eticamente, nos desafios próprios, nas provações próprias da transição planetária, também chamada por alguns de ceifadores, porque esses desafios coletivos ceifam muitas vidas, como o primeiro ceifador, que foi a pandemia. Há revelações espirituais que apontam para um novo ceifador, o que é um grande evento de caráter mundial que afetará todos os povos, cada um do seu jeito, dentro dos povos todos os indivíduos, cada um de acordo com as suas necessidades, mas afetará todos. São convites que Deus faz à humanidade para essa integração. Vejam a pandemia, um convite para a integração dos saberes, das ciências, um convite para a integração dos governos, dos recursos, das possibilidades de cada um. Veja que lindo que foi que artistas que não tinham como atuar dado o isolamento social, cantarem da sacada dos seus prédios para enfrentar a depressão dos seus vizinhos, para ajudar a curar a depressão, a tristeza, o confinamento dos seus vizinhos. Jovens que batiam na porta de vizinhos idosos, propondo que fizessem as suas compras. Há depoimentos maravilhosos de UTIs. Vocês se lembram? Havia poucos respiradores para muitos necessitados. Que houve alguns idosos que pediam para tirar os respiradores deles para dar para jovens. São exemplos lindos de pessoas que aproveitaram a provação do ceifador, da pandemia, para a solidariedade. É claro que tiveram alguns que tentaram aproveitar, e alguns devem ter conseguido, a pandemia para desviar recursos públicos, majorar compras de máscaras, compras de respiradores, esquemas de corrupção envolvendo agentes públicos e empresários, em detrimento das pessoas que morriam nas UTIs.
pessoas que enfrentaram a pandemia a partir de trincheiras ideológicas partidárias. Foram muitos. Olhemos esse passado recente para entendermos o que era o convite divino da pandemia e qual foi a resposta dos homens, dos seres. Agora que passaremos, não sabemos quando, nem sabemos exatamente no que, mas agora que passaremos por novas provações coletivas, saibamos, à luz da pandemia, o que estava em jogo, o que Deus queria de nós com aquela situação e o que Deus vai propor novamente, porque quando o aluno não aprende, repete, 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 e Deus nunca desiste de nós. Mesmo aqueles que não passando pelas provações, que morrerem, que forem transportados a planetas mais primitivos, ainda esses, Deus não desistirá. Deus não desistirá de qualquer um de nós. Dará apenas novas e novas e novas alternativas. Aqueles que quiserem bem aproveitar a próxima situação, precisam fixar, clarificar em sua mente, em sua alma, em seus corações, os valores principais do bem coletivo, do sacrifício do interesse pessoal pelo interesse coletivo, pelo interesse do outro, o aprendizado mútuo, a assistência mútua, o amar o próximo como a si mesmo, amando o todo acima de todas as partes, como ensinou Jesus. Por isso é tão importante dedicarmos esse tempo para essas reflexões. Essas reflexões, o sentido delas é essa clareza ética, para vocês e para mim, alunos do mesmo mestre. Vamos lá? Hoje continuaremos nos nossos esforços para expandir o entendimento, a nossa perspectiva de vida, com as contribuições da ciência e do espírito. Da ciência sob o ponto de vista espiritual, que é a contribuição de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, pela autoria espiritual de Emmanuel, como está em amarelo aqui, pode ser que alguns de vocês não leiam, o livro O Consolador. É esse o convite de hoje. Hoje estamos na questão 11 e 12, estudando as questões e as composições químicas à luz das intervenções maiores da luz de Jesus e de seus prepostos. Maravilhoso convite, não é? Questão número 11. Como devemos compreender a assertiva dos químicos? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Como entender isso? Perguntam a Emmanuel, e a resposta do instrutor espiritual é a seguinte: em verdade, o espírito humano não cria a vida. Por mais avançados que sejam os seres, nós não sabemos criar vida. Falamos no nosso encontro passado que quando a ciência junta técnicas interessantíssimas para clonagem, por exemplo, ela junta elementos da química orgânica, elementos biológicos, ela não cria vida, ela apenas reúne e associa vidas para criar uma vida. Como na inseminação artificial,
O cientista não cria vida. Ele coloca um fator biológico, uma vida, que é o espermatozoide, em contato com o óvulo, que é vida também. Então ele não cria vida. Ele atua no sentido de integrar aspectos onde a vida já existe para gerar mais vida. É isso que faz a clonagem, é isso que faz a fertilização in vitro. Então é isso que Emmanuel está falando aqui. Em verdade, o espírito humano não cria a vida. Atributo de Deus. Fonte da criação infinita e incessante. Contudo, se o homem não pode criar o fluido da vida, nada se perde na obra de Deus em torno dele. Nada se perde, nada é gratuito, nada é desperdício no projeto de Deus. Pode a criatura co-criar com o Criador, de acordo com a sua, no nosso caso, reduzidíssima possibilidade, mas podemos co-criar, deixando claro que o papel da criação do fluido vital, da criação da vida propriamente dita, é tarefa de Deus. Nada se perde da obra de Deus em torno do ser humano, porque todas as substâncias se transformam na evolução para mais alto. Tudo evolui o tempo todo, quer percebamos ou não, quer colaboremos ou não, tudo sempre evolui, tudo sempre evoluirá. Às vezes, apesar de nós, como no caso da destruição da natureza, das bombas atômicas, dos produtos químicos que envenenam a natureza, já que estamos falando de química. Pergunta número 12. Em face da exatidão com que se efetuam as combinações naturais da química orgânica, é tão bonito, né, perceber a química orgânica se associando na geração da vida, como no caso que já citamos do espermatozoide e do óvulo. Como entender as diversas expressões da natureza em seus primórdios, lá na origem da Terra? Como foi que se deu isso? Emmanuel responde da seguinte forma: as expressões diversas da natureza terrestre, em suas primitivas agregações moleculares, obedeceram ao pensamento divino dos prepostos de Jesus, os grandes engenheiros siderais, sob a coordenação maior do Mestre Jesus. Lá, quando nas manifestações iniciais da vida sobre a crosta do orbe, remontando a essas origens profundas, podeis observar então o esforço dos espíritos sábios do plano invisível na manipulação dos valores da química biológica, nos primórdios da vida planetária, estabelecendo a caracterização definitiva dos processos da vida na fixação das espécies. Então, houve uma intervenção humana com recursos que nós nem suspeitamos desses grandes luminares a serviço de Jesus, estabelecendo os primórdios das espécies, prevendo todo o mecanismo da evolução no futuro
e entregando o seu trabalho às leis da seleção natural, que sob a égide de Jesus prosseguiriam no aperfeiçoamento da obra terrestre através do tempo. É tão bonito entendermos que essa fragmentação, como falamos no início, produzida pelas disputas, pelas guerras, pelas competições humanas, ela não existe na realidade. Aqui, a pergunta trouxe as observações do grande instrutor Emmanuel, dizendo que os prepostos de Jesus trabalharam, fomentaram os primeiros sinais de vida na Terra. As primeiras substâncias que Emmanuel tinha caracterizado anteriormente, lá na pergunta 6, como protoplasma, foram engendradas por esses grandes engenheiros siderais. E depois, deixadas essas primeiras criaturas ao sabor das leis divinas, entre as quais o próprio evolucionismo, a lei de evolução das espécies, trazida para nós em seus rudimentos pela teoria evolucionista de Charles Darwin, mas que é muito maior e muito mais abrangente, já que a evolução, a lei do progresso, abrange absolutamente tudo. Então há uma intervenção maior, espiritual, dos seres de luz, somando, integrando recursos de vida para trazer à Terra, lá no seu início, os primeiros protoplasmas, os primeiros sinais de vida, que depois, de acordo com as circunstâncias e ao longo dos milhões de anos, iriam evoluindo de um ser mais simples para outros mais complexos, do monocelular até os multicelulares, ganhando essa evolução até os dias de hoje. E certamente ainda evoluindo frente aos dias do futuro. Muito bom, muito bonito compreendermos essa não separatividade, ao contrário, essa integração da física, da química, da ciência materialista em suas descobertas, que não podem ser desprezadas pela espiritualidade, pelo espírito, pelo estudante espiritual, assim como não pode desprezar os grandes pensamentos filosóficos. E eles, os filósofos e os cientistas, também não deveriam desprezar as grandes revelações espirituais. Só o orgulho explica isso, e só a humildade, a perseverança, a disciplina e a visão não dogmática favorecerá esse processo de completude entre as diferentes áreas do conhecimento. Abra-se para isso. Pesquise isso. Produza sínteses na sua compreensão e no seu coração. Como estamos fazendo aqui, e isso, sem dúvida, nos acalentará. A colcha de retalhos
a colcha que nós unimos em nossos corações e em nossas mentes nesse estudo, certamente aquecerá e nos protegerá nos tempos das provações, onde serão necessárias, entre outras ferramentas, essa perspectiva ampla, integrada, essa compreensão maior da vida. Muito bom saudar os amigos que aqui estão. Mônica Silva, lembrando de amigos encarnados e desencarnados. Rose Lanziotti, dando o seu boa noite. Maria José Sobral também. Mônica, lembrando também dos amigos encarnados, que todos esses que estão nos nossos corações e nas nossas mentes recebam esse influxo de vida, esse influxo integrativo, esse convite à expansão da perspectiva, que aqui se faz de uma forma tão gostosa. Saudando também Adelaide Dias, Andréa Santos, Enir Cajazeira, que pede aqui vibrações pela cura do seu filho. Que essa nossa massa de luz aqui, de calor, de fraternidade, de compaixão, de integração e de gratidão, alcance os corações necessitados de todos os seres da Terra. Que assim seja, graças a Deus. Estaremos amanhã continuando aqui e estimulamos todos os amigos a compartilharem esses nossos momentos. Assim como quando provamos algo muito gostoso, a nossa mente já se remete aos nossos amores, aos nossos afetos, que esse nosso prato tão saboroso remeta a todos a esse compartilhamento, a essa multiplicação. Assim seja, graças a Deus, e até amanhã.